Muita gente acha que entrar, por exemplo, eu vou fazer uma analogia, não é um exemplo, é uma analogia. Quando você começa a estudar para concurso público é uma coisa muito sedutora, mas não é território de pequenos meninos. O cara que começa a estudar para concurso e faz isso de maneira desorganizada, cada concurso que passa ele tem a sensação que não está andando. Sabe por quê? Porque ele não está organizando o que ele precisa fazer. Meus queridos, tudo que a gente faz de qualquer jeito não sai bem feito. Tem que ter organização. Tem gente que começa a estudar para um concurso, por exemplo, do nível de dificuldade do concurso de vocês, que serão servidores do TRT. Cada um tem um tempo, cada um tem uma necessidade. Já começa pelo aspecto emocional. Tem gente que acha que só porque o colega que senta do lado passou no primeiro ou segundo TRT que ele fez, que você também tem que passar no primeiro ou segundo. Meu querido, vai devagar, porque cada um tem o seu tempo. Cada um rende, cada um tem uma vida. Tem gente aqui que trabalha a semana inteira e aqui é o primeiro contato na semana que ele tem com o livro. E tem gente aqui que tem a semana livre e consegue se organizar para poder cumprir a agenda durante a semana. As vidas não são iguais. Então não dá para ser igual ao colega do lado. Faça a sua vida, esqueça o colega. Busque nele um apoio para ir junto com você. Mas você não pode buscar nele a solução dos seus problemas. Porque você é o senhor da sua razão. Ora, e eu vejo, meus amigos, estou 10 anos em sala de aula para concurso público. E mais do que isso como concurseiro. Meus queridos, o que tem de gente que não sabe estudar, não está no gibi. O que eu estou falando aqui é uma analogia. Vocês já vão ver onde eu vou chegar. Tem gente que lê a Folha Dirigida, por exemplo, citando aqui, não precisa ser a Folha, pode ser um site de notícias, notícia concurso, PCI, não importa. Não importa por onde ele acompanha. Fato é, quando sai um concurso, ele pode até ter uma direção. Ele fica seduzido, porque concurso público seduz, o cara quer passar. Tem gente que quer ser do TRT, tem gente que quer ser do TRF, gente que quer ser do TRE, tem gente que quer ser. Eu quero ser o primeiro que sair. Primeiro que sair, eu quero ser. Sai o edital, o cara fica, ai, é esse. Aí depois sai outro edital, ele, ai, é esse. Imagine, por exemplo, que o cara esteja estudando para o TRT, paquerando a prova de delegado da Polícia Civil, mas se sair fiscal ele está dentro. Mas eu estou de olho no edital da magistratura. Esse cara está estudando para quantos concursos? Todos. Mas ele está estudando verdadeiramente para quantos? Para nenhum. Porque ele não tem um foco, ele não tem um norte. É exatamente o que tem aqui. Se você tem 3 coisas para fazer e você não se organiza nas coisas que você vai fazer, você não vai fazer bem nenhuma delas. Se você não tem um foco, uma direção, você não consegue. É igual o cara que acorda e estuda, levanta, espreguiça e fala, hoje eu vou estudar português. Hoje eu vou estudar administrativo. Hoje eu vou estudar português de novo porque eu adoro português. Por isso que existe grade de estudo, meu filho. Se você deixar ao seu gosto, quando você acordar, você nunca vai escolher a matéria que você não gosta. Você vai escolher a matéria que você gosta de estudar. Ou que você precisa, mas você tem uma simpatia. Vou aproveitar que o Rua já saiu. Quem vai escolher raciocínio lógico aqui? Só ela. Imagina, cara. Você aprende na aula, matemática, 2 mais 2, 4. Chega na hora da prova, eu tenho a idade que tu tens, agora tu tens a idade que eu tinha. Se eu tenho o dobro da idade que você tem, quantos anos tu vai ter daqui a 30 anos? Tu faz o problema da 30, vai ver as opções, FCC, A, 0, B, 1, C, 2, fala, porra, errei um sinal. É sinal que errou tudo, com certeza, com certeza. Então, meus amigos, eu pergunto, quando a gente é criança, temos muitas mamães aqui com filhos em idade escolar, tá certo? Filhinhos pequenininhos. Então, você antes da criança ir para a escola, você não olha a agenda do filho, olha a grade e fala assim, hoje você tem aula disso e disso. Todas as matérias não cabem ali durante a semana? O nome daquele é um projeto pedagógico. Se todas as matérias cabem na agenda do seu filho, por que todas as matérias não cabem na sua agenda durante a semana? O nome disso é organização. Você precisa fazer isso. Se você não fizer, se você deixar ao seu gosto, acorda, hoje eu vou estudar português. Você sempre vai estudar o que você gosta. Algumas matérias você vai estar lá na frente e outras aqui atrás. Sai o edital com peso maior na que está lá atrás, um abraço. Às vezes não dá tempo para recuperar. Então, meus amigos, organização. Entenderam a analogia que eu fiz? Agora, traz isso para cá. Você tem 3 funções importantíssimas para fazer. E você precisa de organização. Você precisa fazer isso com critério. Não é chegar, cara, eu vou cumprir essa aqui. Essa aqui eu deixo para semana que vem. Essa semana eu não vou fazer essa aqui, não. Elas têm que caminhar concomitantemente. Elas se complementam. Elas são importantes. Essa lei que é aplicada aqui é essa lei elaborada aqui. Mas para poder fazer isso aqui, a casa tem que estar organizada, senão você não consegue desempenhar a atribuição. Elas são concomitantes. Como fazer? Como fazer isso? Isso sempre foi uma preocupação. O Estado sempre teve que ser organizado. Desde que o mundo é mundo, o Estado tem que ser organizado. Mas como fazer? Meus amigos, essas funções já estavam definidas há muito tempo, bota tempo nisso. Mas em 1748, Charles de Montesquieu, todo mundo conhece Charles aqui, Charles de Montesquieu propôs, numa obra intitulada O Espírito das Leis,
um modelo de tripartição dos poderes do Estado. Montesquieu propôs o seguinte: você tem um Estado plenamente organizado se você consegue desempenhar cada uma de suas funções por poderes. Um poder X desempenha a função tal, o poder Y desempenha a função Y, e o poder Z vai desempenhar a terceira função. E juntos todos serão felizes para sempre. Na verdade, Montesquieu propôs o seguinte: ado a ado, cada um no seu quadrado. Veja que isso imediatamente não se solidificou. Tivemos logo depois disso a Revolução Francesa, em 1789. Bom, até aula de história, não é aula de direito. E você precisa saber que na nossa Constituição, o modelo adotado é o modelo do Montesquieu. Você precisa saber que na nossa Constituição, a previsão do artigo 2º é a seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quantos poderes são? 3. Adotamos ou não adotamos o modelo tripartite proposto pelo Montesquieu? Sim. Onde cada poder vai, obviamente, desempenhar uma função, exercer a sua função. Vamos colocar isso aqui no quadro e vamos ver se a teoria do Montesquieu é tão absoluta assim. Vamos avançar. Função legislativa. Levando-se em consideração a natureza do poder que vai exercê-lo. De que poder estou falando? Estou falando aqui do poder legislativo. Função jurisdicional, função de aplicação da lei aos casos concretos, aplicação coativa da lei. Se existe um litígio, um conflito de interesse, aplica-se a lei. Essa função é desempenhada pelo poder judiciário. E temos aqui também a chamada função administrativa, a função de administrar a máquina pública. Essa função administrativa é desempenhada por quem, Mota? Pelo poder executivo. Amigos, tudo seriam flores do reino da Dinamarca se fosse só isso aqui. Ó, o legislativo legisla, o judiciário julga e o executivo executa, administra a máquina pública. Legal? Legal. Só que tem uma coisa que a gente tem que observar. Na Constituição, cada vírgula tem um significado. Veja que o direito constitucional não começa quando você começa a estudar o artigo 1º. Existe muita história antes disso. Você tem que saber a classificação da Constituição, tem que estudar até se existe ou não força normativa no preâmbulo e por aí vai. Meus amigos, cada vírgula na Constituição pode ter um significado muito importante. Na Constituição, no artigo 2º, está escrito assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Essa harmonia não está ali por acaso. Quando a Constituição fala harmônicos, ela dá a ideia de quê? É uma pergunta. Hierarquia? Não. Mas dá a ideia de equilíbrio? Sim. Então vamos lá. Por que harmonia? Por que equilíbrio? Nós adotamos a mágica do sistema denominado checks and balances. Para nós, isso aqui nada mais é do que a aplicação do sistema de freios e contrapesos. Existe um mecanismo, um sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. E por que freios e contrapesos? Porque a tônica, a essência é o quê? O equilíbrio, a harmonia. Então esse equilíbrio, essa harmonia, ela pode ser justificada exatamente pela incidência desse sistema. Isso aqui mostra muita coisa pra gente. Mota, não parece, mas é. Isso aqui é essencial. Você precisa saber que essa atuação harmônica e equilibrada, ela não pressupõe a existência de hierarquia. Mas isso possibilita o desempenho não apenas da função que lhe cabe como típica, mas atipicamente uma função de outra natureza. Mota, não entendi. Pode explicar? Posso. O que eu quero dizer é o seguinte. Os poderes, embora sejam tripartites, ou tripartidos aqui, eles não desempenham exclusivamente essa função. Existe, com base nesse sistema, a incidência, o exercício de atividades atípicas, ou seja, uma função cuja natureza não é dele, mas que atipicamente ele desempenha porque a própria Constituição o permite fazer. Isso não pressupõe hierarquia. Isso não significa que existe uma relação vertical entre os poderes. Claro, é indiscutível. Existe uma parte da matéria chamada controle da administração.
onde você percebe que existe o controle, sim, de um poder sobre o outro dentro dos limites constitucionais. Isso é óbvio. Vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, que haja por parte do Poder Executivo a edição de um ato normativo que exorbite do exercício do poder regulamentar. O artigo 49, inciso 5 da Constituição diz: é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que extrapolem do limite do poder regulamentar. Eu pergunto, isso é o quê? Controle legislativo sobre o Executivo. A pergunta é, isso é hierarquia? Não, mas é controle constitucional de um sobre o outro. Isso não desequilibra a relação. É necessário para que você tenha o Estado organizado e, claro, o cumprimento das atribuições de natureza constitucional. Eu, Mota, fiz um concurso para o Poder Executivo. Fui preterido na ordem de classificação. Gente que estava depois de mim entrou na frente, quando eu deveria ter entrado. Administrativamente não consegui nada. Se eu provocar o Poder Judiciário e o Judiciário entender que houve uma lesão a direito meu, ele tem ou não tem a prerrogativa de determinar o meu ingresso? Tem. É o Judiciário realizando o controle sobre o Poder Executivo provocado por mim. Isso é hierarquia? Não. Mas há ou não há controle de um poder em relação ao outro dentro dos limites que a Constituição estabelece? Sim. Até aqui está todo mundo comigo? Agora, Mota, lembra para mim essa coisa da harmonia, do equilíbrio? O que eu estou dizendo é o seguinte: além das suas funções típicas, existe também a possibilidade, o exercício atípico de uma função cuja natureza é do outro. Mas isso acontece nas funções como um todo, Mota? Sim, dentro dos limites constitucionais, claro. Agora, no direito administrativo, a gente não tem que ficar aqui dissecando todas as funções. Isso é tarefa do direito constitucional, que é onde você vai estudar a fundo cada função e cada poder. Qual das três funções nos interessa aqui? E ela pode ou não pode ser exercida de maneira atípica por outros poderes? Vamos analisar aqui. Primeira pergunta: qual a função que nos interessa? Meus amigos, o objeto de estudo do direito administrativo não é a função legislativa, muito menos a função jurisdicional. A função que nos interessa como objeto de estudo é essa aqui, a função administrativa. Essa aqui é a função que nos interessa, é a função que representa o nosso objeto de estudo. Função essa que é típica de quem? Do Executivo. Mas é exclusiva do Executivo? Não. Imaginemos hipoteticamente o seguinte: Linete fez um concurso público para um tribunal. Posso colocá-la no exemplo, Linete, ao vivo para todo o Brasil. Se Linete está aqui, Linete Moore Jones. Acertei, né? Acertei, Linete Moore Jones. Eu sempre lutei muito para acertar seu sobrenome, mas depois que eu aprendi, nunca mais esqueci, né? Isso aí. Linete Moore Jones está aí. Cara, muito bonito isso. Moore Jones, muito legal. Queridos, a Linete fez um concurso para o tribunal e a Linete foi aprovada. Alguém duvidava? Eu não. Pois bem, amém? 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 Muito bom. A Linete foi aprovada num concurso para o TRT. Ela ingressou nos quadros do TRT e lá já está há alguns anos, feliz para sempre. Num dado momento, a Linete necessita de uma licença para resolver uma situação de trato pessoal. Enfim, nada grave, mas poxa, eu preciso resolver isso aqui no trabalho, não dá para fazer. Eu queria fazê-lo. Pode ser? Ela faz o requerimento cabível e entrega ao setor competente. Que ao analisar aquele pedido, fala: não vejo nenhum impedimento, Linete, vai lá, resolve sua situação, não há nenhum impedimento, pode fazer lá o que você tem que fazer, semana que vem você está de volta. Não, pode deixar, obrigado, tá, gente? Vai lá resolver a situação dela. Pergunto: a Linete integra os quadros do TRT, portanto o órgão do Poder Judiciário, ela é uma servidora que integra os quadros do Poder Judiciário, legal? Ao conceder uma licença à servidora pública federal Linete, o judiciário fez o quê? Função jurisdicional? Função o quê? Legislativa? Não, cumpriu função o quê? Administrativa. O que é uma função típica? É a razão de ser, a razão de existir. A razão de ser do judiciário é conceder licenças para servidores? Não, a razão de ser do judiciário é essa aqui, função jurisdicional. Mas eu pergunto, ela deve ou não deve também cumprir função administrativa? É ou não é tarefa também dessa estrutura de poder judiciário? Sim. Portanto, meus amigos, o Poder Judiciário, nesse caso, não exerceu a atribuição de natureza típica. Exerceu e atuou de maneira atípica, cumprindo a função administrativa. Ficou claro até aqui? E o mesmo aconteceria se um tribunal, por exemplo, estivesse elaborando o regimento interno. Não seria uma função de natureza jurisdicional, se aproximaria bastante do exercício de uma função, abre aspas, legislativa, mas atipicamente. Por quê? Porque não é a função típica dele. Então, meus amigos, temos aqui a função que nos interessa, função administrativa.
Mas a função administrativa é típica do Poder Executivo. Mas se aparecer uma questão na prova dizendo que é exclusiva do Executivo, detona a questão. Ela está errada. Porque ela, pelo Legislativo, se ela fosse servidora do Senado, da Câmara, da Alerj, seria a mesma coisa. Concedendo licença, seria a função administrativa desempenhada atipicamente pelo Poder Legislativo. Isso acontece aqui, isso acontece aqui em relação à função administrativa. Mota, isso não é importante, Mota. Isso eu já sei. Eu sei que você já sabe. Mas é essencial tocar nesse ponto. E sabe por que isso? Por exemplo, uma das matérias que precisa povoar as nossas orações antes da prova. Lei 9784, Lei de Processo Administrativo. Cai direto. Cai direto. Cai pra caramba em prova. Aliás, prova de FCC e de CESP não saber a 9784 é suicídio. 9784 tem que saber, vocês sabem disso. Tem que saber. Anulação, revogação, competência, delegação, avocação, impedimento, suspeição, isso sempre cai em prova. Isso cai mais que o Vasco. Na verdade, cai mais que o Vasco. Cai toda hora. Não estou falando sobre porque a Moniquinha é vascaína. Isso cai mais que o Vasco. Cai mais que o Vasco. Pra tu ver. Então, se cai mais que o Vasco, cai mais de 3 vezes. Olha só que coisa. Olha que coisa. Perdi o cajuzinho. Putz, querido. Não, cai mais do Vasco. É o Vasco do Piauí. É o Vasco do Piauí. Não é o Vasco do Rio, desculpa. Acho que eu perdi o cajuzinho. Olha que sacanagem. Então, queridos, veja. Isso cai em prova. Ué, o que se interessa em processo administrativo, Mota? Você está achando que a 9784 só tem aplicabilidade no Poder Executivo? A 9784 também se aplica ao Judiciário e ao Legislativo, mas quando eles estiverem cumprindo função administrativa. Está escrito isso no artigo 1º. Se você não souber isso aqui, você não chega lá sabendo isso. Eu sei, é fácil, a maioria já sabe, mas é necessário. Sem isso aqui, chegar lá, você não entende por que a lei se aplica. Mas ela se aplica. Pergunto, se houver um processo administrativo no âmbito do TRT, ué, mas o TRT é do Judiciário, Mota. A 9784 fala de processo administrativo. A função do TRT não é jurisdicional, sim. Mas no exercício da função administrativa não pode haver um processo administrativo? Aplica-se a 9784. Então, sem isso aqui, você não entende o que aquilo significa. Ficou claro até aqui? Então, meus amigos, eu sei que essa base aqui para alguns é repetitiva, mas isso aqui é necessário. Repito. Os poderes também podem atipicamente desempenhar as outras funções dentro do limite constitucional que lhe cabe. Mas a função que nos interessa é essa aqui, a função administrativa, típica do Executivo, mas atipicamente exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário. Mota, você está dando atenção para isso como se isso em prova fosse muito importante. Pega a folhinha que eu quero te mostrar uma coisa. Pega a folhinha, por gentileza. Eu quero mostrar para você que isso pode sim ser cobrado em prova. Faz uma gentileza para mim na questão de número 2. Questão de número 2, por favor, queridos. Questão número 2. A número 2 diz: embora a função administrativa seja atípica para os poderes judiciário e legislativo, no exercício da função administrativa, esses poderes praticam atos administrativos. Com base no que falamos aqui, nesse item os amigos marcariam certo ou errado? Certo, todo mundo acertaria a questão. Joia até aqui? Legal. Avança comigo. Mota, só isso? Não, eu quero a número 6. Questão de número 6. A número 6 diz assim: a tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Vem cá, adotamos o modelo tripartite sugerido pelo Montesquieu. Beleza. Mas vem cá, ela é absoluta a ponto de dizer que cada poder só cumpre aquela função? Eu pergunto, o sistema de freios e contrapesos tira ou não tira o caráter absoluto da tripartição dos poderes sugerida pelo Montesquieu? Sim. Então esse item está certo ou está errado? Errado. Legal? Beleza? Então, esse item está errado. Essa tripartição, embora seja adotada no Brasil, ela não é absoluta, exatamente pela possibilidade do exercício das funções de natureza atípica pelos outros poderes. Ok, meus amigos? Segue comigo na folha. Eu quero agora a questão de número 7. Vamos lá, hein? Vamos na número 7. Mota, isso cai em prova. Sim, isso cai em prova. Olha, número 7. Ele diz assim: a administração pública confunde-se com o próprio poder executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. Já vejo sorrisos espalhados pela sala. Pergunto, número 7, certo ou errado? Errado por quê? Não é exclusiva do poder executivo, atipicamente essa função é desempenhada também pelos outros poderes. Meus amigos, até aqui, tá todo mundo comigo?
Legal? Então, além da possibilidade do exercício típico da sua função, existe também essa prerrogativa, o exercício atípico da atribuição. Até aqui tranquilidade, mas não acabou não. Mota, acabou sim, não acabou, não. Tem mais coisa pra gente aqui. O que mais a gente pode colocar? Duas coisas importantes. Repare, o objeto de estudo do direito administrativo está pautado aqui, na função administrativa, função típica do Poder Executivo. Vamos analisar a questão do Poder Executivo. Queridões, tudo que o Poder Executivo faz é objeto de estudo do direito administrativo? Sim ou não? Ouço um silêncio ensurdecedor neste momento. Ouço os grilos lá no aterro. Pergunto. A função administrativa é típica do Executivo, embora não exclusiva dele, porque atipicamente pode ser exercida pelos outros. Isso significa dizer que tudo que o Poder Executivo faz é objeto de estudo do direito administrativo? Só invertir a lógica. Sim ou não? Não é não. Aliás, mesmo quando você não está falando das outras funções, você tem que ter um certo resguardo, cuidado, quando você está falando do desempenho da função administrativa. E por que isso? Quando nós, por exemplo, analisamos, olha eu de bicão no direito constitucional, é só uma visita rápida. Quando nós analisamos a obra do grande professor José Afonso da Silva, quando ele fala das funções do Estado, ele fala na função legislativa, jurisdicional e função executiva. Quando ele fala dessa função executiva, ele fala da função política e da função administrativa. Ele separa as atribuições. Por que ele faz isso? Esse é o cerne daquilo que eu estou colocando aqui. Esse é o time daquilo que nos interessa nesse momento. E por que eu estou falando isso? Vamos pensar. Existem momentos em que o Poder Executivo não atua como administração. Tem momento que ele não está cumprindo função administrativa no sentido estrito do termo. Tem hora que ele está desempenhando função de natureza política. E existe diferença. Quando o poder está atuando de forma política, quando ele está cumprindo função política, ele está atuando como governo. E, meus amigos, no sentido estrito do termo, existe diferença entre governo e a administração pública. No sentido estrito do termo, existe diferença entre governo e a administração. E que diferença seria essa? Governo remete ao desempenho de função política. A atuação enquanto administração reflete o desempenho de uma atividade administrativa propriamente dita. Mota, pode fingir que entendeu? Não. Vem comigo aqui. Existem momentos em que mesmo a atuação sendo do Poder Executivo, ele não está ali cumprindo a atividade administrativa propriamente dita. Tem momento que ele está cumprindo função de natureza política. Mota, não entendi. O que é essa função política? Meus amigos, o Estado precisa ou não precisa traçar diretrizes governamentais? Precisa ou não precisa elaborar políticas públicas para atender a coletividade? Isso é a função o quê? Administrativa? Não. Isso é a função o quê? Política. Nesse momento, mesmo a participação do Poder Executivo acontecendo, ele não está desempenhando atividade administrativa. Ele não está atuando ali como administração pública. Ele está atuando naquele momento ali como o quê? Como governo. E o que se interessa para mim, Mota? Interessa para a sua prova. A função política não é objeto de estudo do direito administrativo. A função política não é objeto de estudo do direito administrativo. Não é objeto de estudo do direito administrativo. A função política não se encaixa naquilo que reflete o estudo do direito administrativo, meus amigos. Não reflete. Não, Mota, não. Nem tudo que o executivo faz é objeto de estudo do direito administrativo. Quer ver um exemplo? A gente está falando aqui de elaboração de política pública. Não existe veto presidencial. Não existem situações que envolvem decretação de estado de sítio e estado de defesa. Você não tem ali uma participação forte do Poder Executivo? Tem. Mas eu pergunto, esses exemplos que eu citei agora, elaborar política pública, decretar estado de sítio, estado de defesa, isso é objeto de estudo do direito administrativo? Não, porque ali você está falando do exercício de função de natureza o quê? Política.
Ué, mas é o executivo que participa, eu sei. Mas nem tudo que o executivo faz é objeto de estudo do direito administrativo. Portanto, meus amigos, se aparecer na prova uma questão dizendo que a função política de governo é objeto de estudo do direito administrativo, você vai dizer o quê? Tá errado. Não é. É a função propriamente administrativa. Aqui, quando eu coloco o termo função administrativa, é no sentido genérico. Função executiva. Mas interessa dizer o seguinte: é a função administrativa, obrigado. É a função administrativa propriamente dita, exercício de atividade administrativa que interessa para o direito administrativo. Não é função política, ainda que ela seja desempenhada pelo executivo. O direito administrativo vai estudar a elaboração de política pública. Não, isso é diretriz governamental, isso é atribuição de governo. O que interessa pra gente efetivamente é estudar, sim, as estruturas, o aparato estatal que executa, quem são os órgãos, as entidades que executam isso, quem são os agentes que desempenham essa atribuição. Isso que é objeto de estudo do direito administrativo. E, claro, a atividade administrativa propriamente dita desempenhada. Não é isso aqui. A função política. Mota, mas tu tá falando como se isso caísse em prova. Então pega a folhinha. Pega a folhinha que eu quero te mostrar uma coisa. Pega a folhinha. Mota, não é possível. É possível sim, olha só. Olha só. Olha o que ele diz aí na questão de número 4. Na questão de número 4 ele disse assim: o poder executivo, tá todo mundo na 4? O poder executivo exerce, além da função administrativa, a denominada função política de governo. Parou? Até aí tá certo? Legal. Como, por exemplo, a elaboração de políticas públicas. Parou? Elaboração de política pública é função política de governo? É. Maravilha. Segue comigo depois da vírgula. Que também constituem objeto de estudo do direito administrativo. Pergunto, número 6, certo, número 4, desculpe, certo ou errado? Errado por quê? Função política não é objeto de estudo do direito administrativo. Tá todo mundo comigo até aqui? Todo mundo varrendo os cantinhos? Beleza? Maravilha, ótimo, excelente. Então, queridos, temos aqui então um objeto de estudo do direito administrativo, sim, como sendo essa função administrativa. Mas não nos interessa o executivo desempenhando função governamental. O que interessa pra gente é o desempenho da atividade administrativa. Ah, e outra coisa, vou dar a prova real do que eu tô falando. Muitos editais, vocês já devem ter visto, eles começam assim: Estado, governo e administração pública. Já viram isso? Às vezes é o ponto 1 do edital. Estado, governo e administração. Por quê? Tem gente que acha que estudar direito administrativo começa no capítulo de princípios. Vocês já repararam que princípios dificilmente representam o capítulo 1 dos livros de doutrina? Geralmente é capítulo 2, 3, quando não é o capítulo 5. Tem livro que é o capítulo 5. É igual o direito constitucional, que o cara começa a estudar achando que o artigo 5º vai ser o primeiro ou segundo capítulo do livro. Geralmente está lá na frente. O cara, pô, mas por que isso? Porque tem toda uma história antes disso. O cara estuda constitucionalismo, estuda a classificação de Constituição, aquelas coisas todas que vocês sabem. Isso aí, constitucional com vocês é o Saulo, não é isso? Então, o Saulo arrebenta aí tratando com vocês. Então não preciso, né? E dispensa comentários, tranquilaço. Arrebenta aí. Então, meus amigos, vejam só. O direito administrativo não começa no capítulo de princípios. Mas tem uma parte da Constituição que nos interessa diretamente. Pessoal que já foi meu aluno aqui na sala, e depois que nós começamos a aula, chegaram outros alunos muito queridos, Michele, minha amiga de samba, não é isso, Michele? Compartilhamos do gosto pelo samba, eu e Michele, né? Gente, altos papos ligados a fundo de quintal, amiga Inete e Arlindo Cruz, não é isso, Michele? Pois bem, queridos, quem me conhece sabe, desde a primeira aula eu empentelho vocês para fazer a leitura de um conjuntinho de artigos da Constituição Federal. Um deles é o artigo. Quer ver? De que artigo eu estou falando? Exatamente. Exatamente, do 37 ao 41 da Constituição. Por que você está citando isso, Mata? Só para dizer que o pessoal sabe que artigo tem que ler? Não, não. Se você pega o artigo 37, o 37 é o coração do direito administrativo. O 37 está para o direito administrativo como o artigo 5º está para o constitucional. Quando você pega o artigo 37, lá tem um título, não tem? O direito administrativo está ali, o coração está ali. O título lá é do Estado? Não. O título lá é do governo? Não, o título lá é da administração pública. Ou seja, é aqui que o direito administrativo se encaixa. Não à toa, a maioria das questões de prova do direito administrativo saem dali ou tem alguma ligação com o artigo 37 da Constituição. Sem o artigo 37 você não estuda responsabilidade civil, porque o parágrafo 6 fala disso. Sem o 37 você não estuda improbidade, porque está no parágrafo 4º. Sem o 37, você não sabe o que é uma agência executiva, porque está no parágrafo 8º.
Sem o 37, você não sabe sobre concurso público, porque os incisos 3 e 4 falando do prazo de validade da possibilidade de concurso ou não dentro da validade de outro concurso. Você não sabe a diferença de carga e comissão para função de confiança, que está lá nos incisos 2 e 5. Você não sabe se o estrangeiro pode ocupar cargo no Brasil, porque está escrito no inciso 1. Olha o coração ali, cara. Olha quanta coisa. Você não sabe como é criada uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade, está lá no inciso 19. O coração do administrativo está ali. O coração está ali. Claro, tem outros artigos. 175 para estudar serviço público, 173 para o desempenho de atividade econômica. Tem outros artigos importantes, não é só aquilo. Estabilidade, está no 41. Aposentadoria, está no 40. Mandato eletivo, o servidor pode ou não pode, está no 38. Servidor tem direito a FGTS? Não, não tem. Mas onde está escrito isso? No 39, parágrafo 3º, em conjunto com o 7º da Constituição. É o conjunto mor da Constituição. E o tópico, o título lá é esse aqui, ó. Administração pública. O título lá não é do Estado nem do governo. Meus amigos, é aqui que o direito administrativo propriamente dito começa. Isso aqui, ó, é uma introdução ao direito público. Na faculdade, inclusive, isso aqui é chamado de Teoria Geral do Estado. Você estuda isso aqui na parte de TGE, na Faculdade de Direito. Aí você agoniza lá naquele livrinho amarelo, que eu acho maravilhoso, o livro do Dall'Ari. Aquele livro amarelinho da capinha amarela do Dall'Ari, que a galera que já foi universitário de Direito sabe disso. Então, meus amigos, veja, isso aqui é uma introdução ao direito administrativo, ao direito público como um todo. Mas é aqui que o direito administrativo aparece. O nosso estudo específico começa aqui, no tópico a administração, porque geralmente é o tópico 2 dos editais, né? Geralmente a administração pública, o conceito, o objeto da administração. Então, é aqui que começa o nosso direito administrativo. Sejam todos bem-vindos a partir desse momento ao direito administrativo. Mas tem uma coisinha que eu não queria deixar passar.